esperar, porque está gravando, então tem que esperar. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Deus. É muito bom estarmos de novo na casa do Senhor para o adorar na beleza da sua santidade. Vou convidar você, pode continuar, filho? Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 11 até o verso 14, de forma alternada. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versos de 11 a 14, leitura de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Então perguntou Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Profeta Ageu, então, acabamos de ler o capítulo 2, e aí a gente se depara com um texto um pouco pesado, né? Deus ensina então que a comunhão do seu povo só pode ser preservada quando a santidade é levada a sério. E aí a gente precisa entender que nós estamos falando sobre santidade, né? Fomos chamados à santidade. Se você olhar aí no seu boletim, você vai ver o tema do mês de março: santificados na comunhão. Então, somos chamados a louvar ao Senhor através da comunhão e da nossa santificação. Mas é interessante que existe uma realidade espiritual que muitas das vezes é ignorada dentro da nossa igreja ou dentro da nossa comunidade de fé. O pecado nunca permanece isolado. O pecado não fica restrito apenas ao coração de quem pratica, de quem errou, de quem caiu. E a igreja precisa sentir isso. O pecado possui um efeito expansivo. O pecado possui o grande problema de chegar ao irmão que está sentado do seu lado aí no banco. E assim como uma pequena contaminação pode comprometer um alimento inteiro, existe um ditado que uma laranja podre contamina toda a produção, né? E o pecado então possui a capacidade de afetar a vida da comunidade, a vida da igreja. E o profeta Ageu nos conduz exatamente a essa reflexão. O texto que nós acabamos de ler é exatamente sobre isso. Deus confronta o seu povo com uma pergunta teológica muito profunda. É possível manter comunhão com Deus enquanto se vive em impureza espiritual? E a resposta, nós podemos ver, é clara. Mas para que nós possamos entender a profundidade dessa advertência divina, é interessante que nós precisamos compreender primeiro o contexto histórico e espiritual em que Ageu proclama essa mensagem. E o livro de Ageu, escrito por volta de 520 anos antes de Cristo, após o retorno do povo judeu do exílio da Babilônia, e aquela nação então havia recebido uma grande oportunidade.
a oportunidade de reconstruir o templo. Os destinatários dessa mensagem eram 3 grupos. O primeiro grupo era Zorobabel, governador de Judá. O segundo era Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E o terceiro grupo eram todos aqueles remanescentes que haviam voltado do exílio. Então, Ageu escreve para essas pessoas. Contudo, embora eles estivessem novamente na terra prometida, o povo demonstrava uma espiritualidade muito superficial. O templo havia sido negligenciado por anos. E mesmo quando a reconstrução começa, ou mesmo quando a reconstrução começou, o coração do povo ainda não estava plenamente consagrado ao Senhor. E nesse contexto, então, Deus levanta Ageu para ensinar uma verdade profunda da lei. A impureza espiritual contamina toda a vida religiosa do povo. E para transmitir essa verdade, o Senhor usa um exemplo tirado diretamente da legislação cerimonial, algo que os sacerdotes conheciam muito bem. E é exatamente nesse diálogo entre Deus, o profeta e os sacerdotes que nós encontramos algumas verdades espirituais que correspondem então ao que nós vamos falar hoje. Ao examinarmos esse fragmento de texto, essa perícope, eu e você podemos perceber que o Espírito Santo vai nos ensinar 3 coisas aí. São verdades fundamentais sobre santidade na comunhão do povo de Deus. A primeira verdade que nós vamos ver está no versículo 11 e 12. Vamos lá, dar uma lida? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste e ela vier tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam eles? Não. Então a primeira verdade que o texto vai mostrar para a gente é que a santidade não se transmite automaticamente. Pastor, olha, estou no nível aqui de santidade que se eu sentar nesse banco vai contaminar todo mundo aqui. Não. Pastor, olha, eu estou no nível de santidade, difícil de algum crente estar aqui, mas se eu passar aqui, o senhor vai sentir que o negócio está diferente. Santidade não se transmite automaticamente. E o texto começa com uma ordem divina. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. E Ageu não faz uma acusação direta inicialmente. Deus vai conduzindo o povo por meio de um raciocínio teológico baseado em algo que eles conheciam, na lei mosaica. E o povo então vai entendendo, aliás, esses 3 grupos que nós falamos, vai entendendo o que o profeta, o que Deus queria dizer através do profeta. Mas é interessante que temos uma pergunta, e essa pergunta envolve a chamada carne santa, ou seja, carne proveniente dos sacrifícios sagrados do templo. Segundo a lei, ou a legislação levítica, aquilo que era consagrado ao Senhor possuía então um caráter sagrado. Porém, Deus apresenta uma situação hipotética através do profeta Ageu. Se alguém carregar carne santa na aba da sua veste, e essa veste tocar outros alimentos, esses alimentos tornam-se santos? E os sacerdotes corretamente respondem, não, claro que não. E aqui existe um princípio espiritual muito profundo que a gente precisa compreender. A santidade não se transmite por contato indireto. Se você quer que o seu filho seja santo,
ensine sobre as coisas de Deus a ele, para que ele possa se relacionar com Deus diretamente. O seu filho, o seu marido, a sua esposa não vai ser santo ou não vai ser santificado porque você tem uma relação íntima com o Senhor. Por isso, a santidade não se transmite por contato indireto. Estar próximo das coisas sagradas não nos torna automaticamente alguém santo. Vir à igreja aos domingos não nos torna alguém santo. Dizimar, pastor, você está dizendo que o meu dinheiro não serve? Estou dizendo isso não. Estou dizendo que esse não é o princípio de relacionamento com Deus. O princípio de relacionamento com Deus é fidelidade em todas as áreas da sua vida. Então, estar próximo das coisas sagradas não nos torna automaticamente alguém santo. Mas, aplicando ao contexto do povo, a gente pode olhar um panorama bem interessante. Eles estavam reconstruindo o templo, eles participavam de atividades religiosas e eles ofereciam sacrifícios. Eram crentes, devia ter até nome no hall de membro, devia ser até dizimista. Mas isso não significava que os seus corações estavam santificados. Religião externa não produz santidade interna. Mas se a santidade não se transmite automaticamente, o Senhor então vai apresentar um segundo princípio ainda mais sério que o primeiro. Lá no versículo 13, vamos dar uma olhadinha? Então perguntou Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ele imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Eu acho que essa pergunta era mais ou menos aquela questão que o professor fala assim: 1 mais 1 é do... Aí o restante da turma fala: ixi. Acho que era mais ou menos esse momento, né? Então, o segundo ponto, ou o segundo princípio que nós vamos ver no texto bíblico, vai dizer para mim e para você que a impureza espiritual contamina tudo. Ageu apresenta uma segunda pergunta, né? Se alguém que for contaminado por ter tocado num cadáver, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Referência novamente à legislação de Levítico e de Números também. E lá dizia que se você tocasse no cadáver, você se tornava cerimonialmente impuro. Os sacerdotes novamente respondem corretamente: sim, vai ficar impuro. E aqui está o contraste teológico muito interessante, não só para aquele povo, mas também para nós hoje. Santidade não se transmite facilmente, mas impureza se espalha rapidamente. Primeiro nós falamos sobre a santidade, agora nós estamos falando sobre impureza. A impureza espiritual contamina tudo. E se tocava, estava cerimonialmente impuro. E esse é o princípio que aparece repetidamente nas Escrituras Sagradas. O pecado, meu irmão e minha irmã, possui um efeito contaminante e ele vai afetar a nossa consciência, o nosso culto, os nossos relacionamentos e a comunhão da nossa comunidade, da nossa igreja. Não tem para onde correr. Foi exatamente isso que Deus estava denunciando em Israel. O povo achava que podia manter uma aparência religiosa enquanto negligenciava a santidade.
E depois de estabelecer esses dois princípios da lei, falar com eles sobre o que eles entendiam, sobre o que eles viviam, o Senhor finalmente aplica a lição ao seu próprio povo. E essa terceira lição está no versículo 14, vamos dar uma olhadinha lá. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo, tudo é impuro. Por isso, o terceiro princípio que nós vamos entender hoje, se o primeiro fala sobre a santidade que não se transmite automaticamente, o segundo vai falar sobre a impureza espiritual que contamina tudo. O terceiro princípio vai nos mostrar que um povo impuro torna impuro tudo o que se oferece a Deus. E Ageu conclui assim, assim é este povo, assim é esta nação perante mim. Essa é uma das declarações mais duras do livro de Ageu. Com essa afirmação, Deus está dizendo que o povo está impuro, que as suas obras estão contaminadas, que até mesmo as suas ofertas são consideradas impuras. E note a gravidade disso. Eles estavam oferecendo sacrifícios, mas Deus declara, tudo é imundo. Isso revela uma verdade espiritual muito profunda. Deus não aceita o culto quando o coração permanece contaminado. E por isso a gente, pensando nisso, tem o momento de perdão. Peça perdão ao Senhor. Na nossa liturgia a gente constantemente está fazendo isso. Peça perdão ao Senhor pelas suas falhas, pelos seus problemas, pelas suas transgressões, pelos seus vacilos. Por quê? Porque Deus não aceita um culto quando o coração permanece contaminado. A santidade do Senhor exige que a comunhão do povo seja purificada. Mas ao olharmos para essa realidade espiritual em Israel, nós precisamos perceber que esse problema não pertence apenas àquela geração. O problema humano revelado nesse texto é a ilusão religiosa. O ser humano tem a tendência de acreditar que pode participar de práticas religiosas, frequentar o culto, manter uma aparência espiritual, enquanto seu coração permanece distante de Deus. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça alguém que já falou para você assim, olha, tá gravando, né? Então não posso falar o nome da pessoa não. Tem uma pessoa que fala assim para mim, não, fica tranquilo que eu estou até tomando essa cervejinha aqui, mas para mim só está faltando uma decisãozinha. É só o negócio da decisão. Aí eu falo para ele assim, pois é, essa decisão, meu amigo, já te colocou no inferno. Enquanto você não resolver, e assim, não vou te enganar não. Se eu fosse você, eu tomava essa decisão logo. Porque as pessoas acham que o que elas fazem é bom demais. Eles são bons demais para que Deus os aceite. A tendência deles é dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, Eva. Olha, eu faço trabalho social, eu entrego alimento, eu vou no lar de idosos. Everton, olha, você tem que ver que eu entreguei só nesse negócio de Minas aí, mais de 10 toneladas de alimento. E você pode fazer isso tudo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E ainda assim, caminhar a passos largos para o inferno. Porque participar de práticas religiosas, fazer coisas boas, frequentar culto, manter aparência espiritual, enquanto o seu coração permanecer distante de Deus, talvez adiante socialmente,
Mas, escatologicamente, não vai adiantar de nada. Você viver um eterno sonho de que o que você faz é muito bom e Deus gosta disso, realmente vai ser um eterno sonho. Só cuidado, porque um dia o justo juiz pode te acordar e a sentença não pode ser, ou a sentença talvez não seja aquela que você esperou por tanto tempo. Essa foi exatamente a denúncia feita pelos profetas e posteriormente reformada ou reafirmada por Jesus Cristo. O pecado não tratado contamina a nossa comunhão com Deus e também contamina a nossa comunhão com a igreja. E se essa realidade, ou se essa é a realidade do coração humano, eu e você precisamos responder uma pergunta que é inevitável que a gente responda. Como a comunhão pode ser purificada diante de um Deus santo? Mas para um problema humano, existe uma solução redentiva. Cristo traz a resposta. A resposta final, nas Sagradas Escrituras, aponta para a obra perfeita de Cristo Jesus. Se no Antigo Testamento a impureza contaminava tudo, no Evangelho vamos ver algo extraordinário. Cristo toca os impuros e eles são purificados. Quando Jesus toca o leproso, a impureza não contamina Cristo, mas a santidade de Cristo purifica o leproso. Na cruz, ele assume sobre si a impureza do pecado humano. E a gente canta, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pois é, na cruz, ele assume sobre si a impureza do pecado humano. E através do seu sangue, Deus purifica um povo para si, através do sangue do seu Filho, do Filho unigênito, que veio para morrer por mim e por você. Eu e você agora somos purificados, somos tocados pelo Senhor, somos restaurados pelo Senhor. A nossa santidade agora vive pulsando firme. Mas infelizmente, a nossa santidade não vai passar de pai para filho. É preciso que nós ensinemos os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, a terem também relacionamento com o Senhor. Assim, meu irmão e minha irmã, a verdadeira comunhão com Deus só pode existir quando ela é levada pela graça redentora de Cristo. E diante dessa verdade gloriosa do Evangelho, nós vamos precisar nos perguntar como esse texto confronta a minha vida eclesiástica, pastor. Como esse texto confronta a minha vida comunitária nos dias de hoje. E aí a gente precisa entender 3 coisas práticas que nós já falamos aqui e que o texto também nos mostrou. Em primeiro lugar, a gente vai precisar responder essa pergunta dizendo que a santidade não é substituída pela religiosidade. Então, cuidado. Às vezes você é religioso demais, quando deveria ser santo demais. Em segundo lugar, o pecado não tratado afeta toda a comunhão da igreja. Nós já vimos isso. E em terceiro lugar, a comunhão saudável exige arrependimento e purificação constante. Uma igreja forte não é apenas uma igreja ativa, com agenda cheia, não. Uma igreja forte é uma igreja santa, que busca santificação, que busca perdão do Senhor.
E diante dessas verdades, eu e você precisamos compreender a seriedade da mensagem de Deus, ou a seriedade da mensagem que Deus entregou por meio do profeta Ageu, não só para aquele povo, mas também para mim e para você hoje. O Senhor estava ensinando ao seu povo que a reconstrução do templo não era suficiente. Você pode estar fazendo obra na igreja o dia todo, não vai ser suficiente, porque isso não é santo. É até bom, é até legal, mas qual é o coração? Qual é o propósito daquilo ali? A gente precisa responder essas perguntas dentro de nós. Deus desejava algo mais profundo, um povo purificado. Pastor, mas Deus esperava que aquele povo não errasse? Não. Deus esperava que aquele povo se santificasse todos os dias, que o buscasse, que tivesse relacionamento com Ele, que fizesse o culto doméstico, que fizesse a devocional, que orasse antes de sair de casa, que quando chegasse, sentasse na cabeceira da sua cama e falasse assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou de tanta coisa hoje, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu um dia de trabalho abençoado. Era isso. Deus busca um povo grato, porque a comunhão verdadeira com Deus vai exigir santidade da minha e da sua parte, porque nós estamos nos relacionando com um Deus que é santo. E quando nós nos relacionamos com um Deus que é santo, constantemente, o que acontece com a nossa impureza? Ela é deixada de lado. E agora nós somos puros, porque quem governa a nossa vida agora é o Senhor Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, diante da santidade do Senhor e da graça redentora de Cristo, nós vamos responder uma última pergunta. Nossa comunhão com Deus e com a igreja está sendo vivida em verdadeira santidade? Ou, deixa eu acrescentar mais uma pergunta, estamos apenas próximos das coisas sagradas enquanto o nosso coração permanece distante? Repare que o texto avisou para a gente, já disse para a gente, o Ageu, 520 anos antes de Cristo, falou: olha, não adianta não, se vocês tocarem no que for impuro, vocês vão se contaminar. Hoje, o Senhor nos chama para algo maior. Hoje, o Senhor nos chama a uma comunhão purificada pela graça e marcada pela santidade. E esse processo é um processo que nós precisamos viver diariamente. Quando o Senhor fala comigo e com você, Ele fala de coisas que nós sabemos. Assim como falava com o povo, através de Ageu, sobre a lei encontrada lá em Levítico, encontrada em Números, que aquele povo sabia talvez de cor e salteado. O Senhor fala com você, sobre aquilo que você e Ele sabem, para que você possa entender aquilo que Ele quer com você. O que o Senhor vai tratar com você, meu irmão, Ele não vai tratar com mais ninguém. Não adianta alguém vir marchando, rodando. O que o Senhor vai tratar com você é direto com você. Mas pastor, o irmão revelou, não sei quem revelou. Pois é, meu irmão, o grande problema é que você fica sempre esperando o outro, enquanto a sua vida devia estar aos pés do Senhor. E às vezes nem quando o outro fala, a gente ouve. Ouve até nos primeiros dias, na primeira semana. Quem é você no relacionamento com o Senhor?
Quem é você diante de um Deus que pode tocar o seu coração nesse instante e te fazer puro? Quem é você diante de um Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você? Quem é você? Que essa resposta, no seu coração e na sua mente, possa ser dada para o Senhor, hoje ainda, antes de você dormir. Quem é você em Cristo Jesus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te dê uma semana tranquila, abençoada e abençoadora, e que nós possamos ser homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos cantar agora, entoar um cântico. Nosso irmão presbítero Felipe vai nos dirigir e nós estaremos trazendo à casa do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, entregando a Ele também o nosso coração. Ah, pastor, eu até queria ofertar, mas eu não tenho o dinheiro aqui. Lá atrás tem um QR Code, você pode ir lá atrás, fazer a sua oferta e ficar com o seu coração tranquilo. A única pergunta que você precisa responder é: quem é você diante do Senhor? Louvemos ao Senhor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais que 1000 tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Nós estaremos orando nesse momento, consagrando assim
os dízimos e as ofertas alçados, os corações entregues ao Senhor. E eu gostaria de chamar um grande amigo meu, o reverendo Paulo Henrique. O reverendo Paulo Henrique é pastor lá em Minas Gerais, na igreja presbiteriana de Laranja da Terra e Pequiá. São duas igrejas. Queria chamar o irmão que viesse aqui à frente, que orasse consagrando os dízimos e as ofertas, e logo depois nos dispense com a bênção apostólica. O querido meu amigo Paulo, ele veio porque na quinta-feira, o seu tio, que morava no Culubandê, faleceu, e ele veio então para para estar com a família, já que quando ele chegou, por questão da distância, já tinha acontecido o sepultamento, mas orem pela família do nosso querido irmão, reverendo Paulo, para que Deus console os corações deles. Nós estaremos agora orando juntamente com ele, consagrando os dízimos e as ofertas. Logo depois, o irmão pode nos dispensar com a bênção. Oremos. Senhor, nós nos reunimos como teu povo nessa noite para expressar toda a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor. Pai, nessa noite de culto, nós trouxemos nosso coração, a nossa gratidão, a nossa vida diante de Ti, expressando toda a nossa alegria, tudo aquilo que só o Senhor merece. E também, Pai, podemos expressar a gratidão que temos quando sabemos de toda a providência que o Senhor realiza em nossas vidas, quando entregamos